Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então eu prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. A palavra de hoje para os nossos corações é o perigo de se perder o foco. O apóstolo Paulo disse aos crentes de Filipos que ele estava inteiramente comprometido com o projeto de Deus para a sua vida. Ele está dizendo o seguinte, que tinha um alvo. Paulo diz aqui que tinha um alvo. E para ele, Paulo estava avançando. É por isso que é muito importante na nossa vida nós termos foco. Há dias atrás eu estava estudando sobre marketing e aquele especialista falava da grande importância de, em qualquer área da sua vida, você ter foco. E ele falava que no marketing o foco era extremamente importante. E o curioso é que quando a gente abre a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, a parte B, o versículo 14, a parte A, Paulo aqui também está falando de foco. Quando ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo está falando de foco. E aí, quando eu leio isso aqui, eu aprendo com Paulo que a gente não pode ficar distraído com os aplausos ou com as vaias da plateia desse mundo. Não. O que eu e você precisamos é manter os olhos fixos no alvo, que é Jesus. Diz a palavra que um dia os inimigos de Jerusalém se levantaram contra a reconstrução da cidade e convidaram Neemias. Neemias que estava ali no posto de governador. Eles disseram, olha, vamos convidar Neemias para sentar-se aqui à mesa com a gente. Na verdade, quando a gente lê aquela história, a gente descobre que eles queriam tirar o foco de Neemias. Eles queriam distrair Neemias e, consequentemente, paralisar a obra. Mas Neemias nos dá uma grande lição de foco, de objetividade. Na vida cristã, a gente, a exemplo da nossa vida cotidiana, da nossa vida humana, na vida espiritual nós temos que ter foco. E Neemias respondeu que estava realizando uma grande obra e não podia parar. Eu quero te perguntar uma coisa nessa manhã, você tem tido foco na sua vida espiritual? Qual é o teu foco? Hein? Essa palavra ela é muito importante porque há muitas pessoas dentro da igreja que já perderam o foco. São crentes que estão parando na caminhada por qualquer coisa. Pessoas que dizem assim, não, olha, eu vou sair da igreja porque fulano falou mal de mim. Eu vou sair do coral porque alguém me criticou. Eu vou sair do conjunto porque alguém fez aí uma atitude, tomou uma atitude que não era para tomar. Eu vou sair aqui da comissão porque alguém chegou aqui de cara feia, olhou para mim meio indiferente, passou aí um rabo de olho para mim. Ô querido, você não tem foco, não? Qual é o teu foco na vida espiritual? Hein? Eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. Não! Nós não podemos perder tempo, temos um alvo, um foco. É por isso que Paulo aqui, muito sabiamente usado pelo Espírito Santo, Paulo diz aqui, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisa que não vale a pena você estar lembrando, relembrando, trazendo a questão, colocando em xeque, discutindo, debatendo. Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem tem foco tem que esquecer, tem que deixar para lá.
Ah, mas falaram mal de mim, tem problema não, vamos caminhando. Ah, mas me acusaram disso, me humilharam ali. Eu fico me perguntando se José agora, quando encontrou com seus irmãos lá no Egito, fosse agora trazer à tona tudo aquilo que José enfrentou nas mãos deles. Você já imaginou José olhando para cada um dos irmãos, dizendo, olha, é o seguinte, vocês vão me pagar o novo e o velho. Você, fulano, vem cá. Você fez isso comigo, tá lembrado? Foi você que tramou isso contra a minha vida? Não! José esqueceu. José usou o mesmo princípio que Paulo aqui nos ensina. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas tem gente que não pode ver alguém com cara feia. É o chamado crente garapa, crente não me toque. Por tudo ele já está pensando em ir embora, em deixar a igreja. Claro que a gente sofre, claro que a gente passa por momentos difíceis, claro que a gente fica um pouco decepcionado com fulano, com Beltrano, mas isso não pode atrapalhar a nossa caminhada, o nosso foco, a nossa objetividade na vida espiritual. Neemias, ele não gastou tempo discutindo com os inimigos. Pelo contrário, esse homem investiu todo o tempo na obra. Ele não perdeu o foco. O interessante é que um dia Davi chegou lá no campo de guerra e os soldados de Saul estavam fugindo de Golias. E aí Davi resolveu enfrentar aquele gigante. E quando você começa a ler aquele trecho da história, você se depara com o irmão mais velho de Davi fazendo críticas a ele. Mas Davi não perdeu tempo com o irmão. A Bíblia fala que Davi continua firme ali no seu propósito de vencer Golias. Ou seja, Davi também não perdeu o foco. Diante daquela crítica ali do irmão, Davi podia dizer, vou-me embora para casa amuado. Não! Davi tinha um gigante para derrubar. Os discípulos de Jesus, certa feita, foram abordados por um pai aflito, cujo filho estava possesso por uma casta de demônios, né? E diz a palavra que esse pai ali rogou aos discípulos que o curassem, mas eles não puderam. E por que não puderam? Sabe por que não puderam? Quando você lê a história, você se depara com os discípulos discutindo com os escribas, os inimigos de Jesus, em vez de fazerem a obra. Em vez de fazerem a obra, eles estavam, sabe o quê? Discutindo a obra. E a Bíblia fala que por terem perdido o foco, provocaram uma grande decepção num pai aflito e uma grande tristeza em Jesus. Tem muita gente assim, perdendo tempo, discutindo, pessoas que saem da igreja, pessoas que saem de um órgão, pessoas que estão dentro da igreja, mas são tão problemáticas. Pessoas que não conseguem se libertar. O velho homem ainda está enraizado dentro dele. É cheio de pra que isso, é cheio de não me toque. Se esquece que ele está dentro da igreja com um foco, com um alvo, com um objetivo. Não pode estar perdendo tempo com coisas banais. O irmão está de cara feia comigo hoje. Sabe o que é que eu penso? Eu digo, de repente ele comeu alguma coisa, fez mal aí a barriga dele, é por isso que ele está assim. A gente tem que entender que todo mundo tem seus problemas. E se de fato ele tiver com raiva, decepcionado, paciência. O que é que a gente tem que fazer? Orar, né? Pedir a Deus que ele mude aquela pessoa, ou que aquela pessoa tome uma atitude e que ela não continue vivendo aquela vida assim. Então é muito importante, meu querido, é muito importante, minha querida, que você saiba o que é que você está fazendo dentro da igreja. Isso é a minha maior preocupação. Eu, quando chego na casa do Senhor, a primeira coisa que eu faço é desligo o telefone. Hein? Não me venha falar disso, falar daquilo. Se for falar alguma coisa da igreja, tá certo. Mas não venha me falar. Um dia eu falei aqui, me convidaram para pregar numa igreja, e quando cheguei no púlpito, chamaram um cantor para, louvar. E o camarada, antes de pegar o microfone, sentou-se ao meu lado, no meio do culto, e disse assim, olha, irmão, o que é que o senhor acha de Dilma e Aécio? O que é que o senhor está achando da política? Eu olhei para a cara dele, eu digo, Jesus, o que é que esse homem está fazendo na igreja? Isso aqui é lugar para debater e eu estou me importando com Dilma e eu quero saber de Aécio, eu estou aqui para louvar ao Senhor, eu estou aqui para prestar meu culto ao Senhor e eu estou querendo saber e me importa e me interessa o que é que Dilma pensa, o que é que Aécio pensa.
Para tudo existe momento. Então a gente tem que saber que isso é na casa do Senhor, isso é da nossa vida, mas tem gente que fica agarrado a essas picuinhas, pessoas que ficam remoendo essas coisas, né? Pessoas que ainda não cresceram, não amadureceram. É por isso que eu me impressiono quando eu vejo Paulo, e aí Paulo deixa transparecer uma coisa que não vá se enganar não. A igreja de Coríntios possuía todos os dons, Paulo diz isso lá na primeira carta à igreja. Mas ao mesmo tempo que a igreja que possuía todos os dons era uma igreja que ainda tomava leite, porque era uma igreja que ainda não tinha crescido. Muitas vezes a gente se depara com esse tipo de coisa. Como pode uma igreja que tem todos os dons, mas ainda é uma criança? Porque era uma igreja que só vivia se debatendo, só vivia discutindo coisas fúteis. Paulo não queria receber ajuda da igreja, Paulo trabalhava. Paulo fazia suas tendas com Áquila, com Priscila. Paulo gostava de trabalhar de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. E até isso incomodava eles. Olha, esse ministério de Paulo, eu não sei não, viu? A gente aqui está desconfiado desse apostolado de Paulo, porque Paulo não quer receber aqui a oferta da igreja. Paulo não quer receber uma contribuição aqui da igreja. Você vê que por coisas fúteis esse povo vivia discutindo. Aí daqui um pouco tá os grupos, as facções dentro da igreja. Um dizendo, não, olha, eu sou de Paulo. A outro diz, não, Paulo não, eu prefiro ser de Apolo, porque Apolo é mais eloquente. Apolo veio desse grande seminário de Antioquia. Eu prefiro ficar com Apolo, porque a eloquência dele na palavra é algo espetacular. Paulo é bom, mas Apolo ainda é mais eloquente. Aí chega o outro e diz, não, eu nem sou Paulo, nem sou Apolo, eu sou Pedro. Esse andou com Jesus, esse ali foi um grande defensor, esteve ao lado do mestre. Aí chegava o outro grupo e dizia, nem sou de Paulo, nem sou do grupo eloquente de Apolo, nem sou de Pedro, eu sou de Jesus. Ou seja, o nosso grupo é o melhor do que todo mundo. Uma igreja que tinha perdido o foco. E quando a gente perde o foco em Jesus, a gente começa, sabe, a dar trabalho na igreja. E muitas vezes a gente nem percebe que a nossa vida, em vez de ser bênção, está sendo problema para a igreja. Problemas! Quando a gente poderia estar ali sendo instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Porque, me perdoe a sinceridade, Deus me colocou aqui para ser uma voz profética sem medo. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que diz que ora, jejuma, que tem um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo é tão problemática dentro da igreja. São pessoas que perderam o foco. O meu foco é Jesus Cristo. É por isso que Paulo está dizendo aqui, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo sabia que o passado, Paulo sabia que os problemas, se ele fosse estar parando para discutir, para debater, tirava ele do foco que era Cristo. Paulo dizia, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. Eu e você temos que ter um alvo. Você tem um alvo? Nós devemos ter um alvo. E esse alvo tem que ser Jesus Cristo. Não fique se enganchando com tanta coisa. Não fique perdendo seu tempo, não. Tem muita gente perdendo tempo de ser uma bênção na igreja, de ser uma bênção para a família, de ser uma bênção para ele mesmo. Sabe por quê? Está perdendo o tempo e olhando para o alvo errado. Não perca tempo. Você tem que ter um alvo. Tem que esquecer das coisas que para trás ficam. Não edifica? Então vai ficar para trás. Não me ajuda a crescer espiritualmente? Fica para trás. Eu tenho um alvo. Eu tenho um foco.